Olá, viajante! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito legal, que é a projeção astral, e sobre a gente ter um corpo dormindo em uma nave. Durante o sono, nós acessamos outras dimensões. O sono tem a função de descarregar a tensão e de desintoxicar psicologicamente o cérebro. E além disso, o sono produz hormônios importantíssimos para a nossa saúde. Os cientistas chegaram à conclusão de que o sono não é somente um período de descanso em que o homem recebe novamente as suas forças. O sono é um estado indispensável, e isso se dá justamente porque permite a atividade onírica, que são os sonhos, que é um fator fundamental para a saúde psíquica do homem. Através dos sonhos, a gente liberta o inconsciente bloqueado no estado de vigília. O relaxamento do corpo físico e a consequente baixa do metabolismo provoca um afrouxamento dos laços energéticos que mantém o espírito unido ao corpo físico. E algumas pessoas simplesmente se desprendem do seu corpo físico e continuam inconscientes. E eu tenho um exemplo muito simples para a gente poder entender onde eu estou querendo chegar. Por exemplo, suponhamos que você era uma criança que amava ir brincar em uma praça. Essa praça era o seu refúgio, você se sentia seguro lá. Você brincava muito e não gostava de quando chegava o momento que algum adulto te chamava para ir embora daquela praça. Porque você só conseguia pensar que a praça era um lugar para se brincar e se divertir. Lembrando, você era uma criança pura e feliz, né? Agora mudando o contexto, você já é uma pessoa adulta e agora dessa mesma praça você carrega sim as lembranças boas da infância, mas só que já não tem mais aquela pureza da criança. Então, agora você como um adulto consegue identificar os perigos daquela praça. Então, onde é que eu tô querendo chegar? Bem, a praça é a mesma, ela tem os mesmos perigos e a parte boa, mesmo você se apresentando como uma criança ou você se apresentando como um adulto. A diferença é que antes você não tinha consciência, mas agora você tem. Então, todos nós nos projetamos à noite, mas a diferença é que uns estão conscientes e outros não. Algumas pessoas simplesmente se desprendem do seu corpo físico e continuam inconscientes. Entretanto, outras se desprendem e vai para o plano mais sutil, colaboram com trabalhos extrafísicos, recebem tratamentos médicos, frequentam escolas, recebem instruções de seus guias espirituais e tudo mais. Só que como tudo no universo são fases, há também fases em relação com a projeção astral. Então, nesse vídeo eu vou contar um pouco para vocês sobre uma visão diferenciada que eu tenho sobre a projeção astral com base no meu entendimento e nas minhas experiências pessoais. Se sintam à vontade de deixar aqui um comentário contando suas experiências, o que você pensa disso. Então, vamos inverter o fato de que nós dormimos aqui e vamos para outra realidade interagir com o mundo espiritual ou em outros mundos. Então, a partir dessa inversão, a gente tem que nós estamos no plano espiritual ou em outro mundo, e aí lá a gente dorme para interagir com os humanos. Aqui eu acho que é melhor assim, pra gente não ficar confuso, eu vou partir do início. Eu sou um ser de outro planeta, que eu tenho uma nave, e essa nave está orbitando o sistema solar, que também está orbitando a Terra, né? E lá nessa nave eu tenho um corpo, que não é também quem eu sou de verdade. Mas só que esse corpo tem uma densidade necessária para que eu consiga manifestar ali nas energias do sistema solar e extraplanetárias, nessa realidade consensual do sistema solar. Porque sim, o sistema solar ele é um ser completo que está em seus estágios, e cosmicamente falando, o sistema solar é classificado em um estágio mediano. E cada planeta de todo o sistema solar possui uma carga energética específica que é combustível para o movimento contínuo, que é em espiral, de todo o sistema.
O Sol, ele é uma grande estrela que é a fonte do povo e do planeta desse quadrante universal aqui que a gente está. E no Sol existe uma espécie de informação e de leis sobre o funcionamento desse quadrante, desse sistema solar. E em vista disso, há vários comandos confederados e não confederados atuando nas camadas dimensionais do sistema solar. E em cada planeta há inúmeras frotas responsáveis por determinada faixa do planeta e por determinado planeta. O comando Ashtar Tiran, que é muito famoso, ele cuida do funcionamento e tem como uma de suas funções, manter a lei suprema do Criador em todos os planetas do sistema solar. Ele ajuda a Terra? Ajuda, mas ele não é só da Terra, ele é para todos os planetas do sistema solar. E para o planeta Terra existem comandos específicos somente para a Terra. Tem muitos seres de outros planetas que possuem seres familiares que se perderam em suas próprias criações aqui encarnado. Então o fato de ter vários extraterrestres olhando aqui para a Terra é porque, além deles amarem os membros de suas famílias, o que acontece é que eles têm a opção de estarem juntos para que o coletivo acesse uma nova informação para sua estrela ou planeta. Então, muitos escolheram resgatar sim os que estão para trás, entre aspas, que estão perdidos aqui na Terra, presos na roda de Sansara, para voltar para sua linhagem cósmica. Mas enfim, eu tenho uma nave que trabalha diretamente com a Terra. Eu faço parte dessa nave, desse comando. E nessa nave lá, eu tenho um corpo, que esse corpo está em uma cápsula e que nessa cápsula eu crio muitas personalidades. E essas personalidades são de espaço e tempo diferentes, entendeu? E o que precisa ser feito é reintegrar essas personalidades para que eu possa acordar do sono. E eu não sei se o seu caso em especial é assim, mas eu sei que há outros corpos em outras naves ou nessa mesma nave que eu estou, onde que esses seres estão dormindo há muito tempo e lá eles estão criando diversas personalidades que vivem aqui na Terra. Então eu vou exemplificar para vocês de uma melhor maneira isso que eu tô falando para não ficar muito complexo. As vidas que a gente observa aqui nessa realidade são personificação de um traço desse ser que está dormindo. Alguns desses seres que estão nas naves são seres exilados, que foram obrigados a dormir e manifestar na forma, ou seja, aqui no holograma 3D, traços de suas personalidades, que podem ser maléficos ou benéficos. Isso tudo por quê? É para que eles conseguissem ver por uma ótica de observador esses traços, porque a vida no plano extraterrestre é tudo muito em conjunto. E as energias são bem sutis. Então, nem sempre é fácil a gente ver como que está causando um desequilíbrio no todo, A gente não consegue muito bem perceber, porque é tudo muito em conjunto, tudo muito sutil. Então, assim como na constelação familiar, que envolve representar esses relacionamentos através de pessoas ou objetos em uma configuração espacial para identificar e trabalhar questões não resolvidas, é feito assim para esse ser aprender. Só que o objeto, o personagem que eu falei aqui da constelação familiar, nesse caso da nossa conversa, é o próprio homem. Então, esse ser entra em uma cápsula onde lá ele irá receber uma lente. Entre aspas, não sei se seria exatamente esse nome, mas vamos usar como lente. E essa lente irá propiciar que ele entre no game da Terra. E o game da Terra é todo computadorizado. Mas não é qualquer computador, é um computador quântico. E nessa realidade inclui também o plano espiritual, onde que no plano espiritual se tem o plano dos ascensionados, o plano da luz, a penumbra, umbral 2, umbral 1 e plano físico. Tem um vídeo aqui no canal onde eu já falei mais só sobre esse tema, eu vou deixar recomendando aqui pra vocês no card. Depois que terminar esse vídeo, você vai lá e assista, que eu tenho certeza que você vai adquirir diversos links
com esse vídeo aqui. Então, o plano físico tridimensional é onde se ganha uma lente em cima dessa lente que eu falei. É a realidade da realidade. Nós entramos em uma espécie de holograma. E nesse holograma, nós vemos e vivemos diversos personagens ao longo da história do planeta. Você pode ter muitos e você vai ter que reintegrar aqueles, ou você pode criar um ali, outro aqui e ser mais centrado e ver e voltar para onde você veio, né? Mas são várias histórias que acontecem. Há seres que entraram nesse jogo há muito tempo e manifestaram diversas personalidades negativadas que interferiram nele e interferiram no jogo das outras pessoas, interferiram no livre-arbítrio de outros, enfim, virou uma bola de neve. E em alguns casos, algumas dessas personalidades ficam perdidas em bolsões do tempo e não conseguem retornar ao corpo que está lá nessa suposta nave. E então, por isso, existem sementes estelares. E sementes estelares passam por esse mesmo processo. Mas a diferença é que o semente estelar não colocou essa lente, né? Obrigado. Eles fizeram isso para ajudar ou para aprender, para estudar, enfim. Assim como também existem os avatares, os messias, que são seres que realmente não precisavam, mas só que eles são ótimos professores e são totalmente equipados, né, para juntar os sementes estelares com os exilados para que todos juntos retornem ao centro. E o centro é o corpo, mas nem mesmo esse corpo é o real de fato. Só que isso é um assunto para um outro vídeo, porque aí a gente já vai aprofundar muito, né? Mas, enfim, esse corpo está dormindo. Nós aqui somos o sonho dele. Nós estamos na terceira dimensão desse planeta. A visão de mundo tridimensional é uma ilusão, porque o que observamos como realidade 3D é armazenada dentro de uma superfície 2D. Isso tudo inclui o tempo. Então, tudo o que a gente percebe e experimenta é uma ilusão, mas não o fato em si, a forma de encararmos o fato. Então, o volume do espaço é codificado em uma superfície dimensional inferior. Isso é como se faz um holograma, isso é o princípio de um holograma. Mas, igual eu falei, as ilusões não são os fatos. A ilusão é a forma de encararmos o fato. E é claro, tem a Matrix atuando em peso. Então, muitas vezes nós temos falhas na memória e quanto mais tempo você passou inserido nesse sistema, quanto mais personalidade você tem perdida por aí, mais dificultoso, mas não é impossível, mais dificultoso se torna esse despertar. Mas é possível. É possível e nós estamos aqui para trabalharmos juntos, né, e tentar ao máximo ser aqui agora desperto, né? Enfim, continuando, né, nós somos o sonho e ao mesmo tempo nós também somos o real, mas nós somos uma única parte do real, uma personificação do real. Então é necessário praticar autoconsciência para que assim reverbere consciência onde quer que estejamos, entendeu? Nós, enquanto personalidades, personificações, né, a gente tem o dever de saber que a gente não é esse corpo. Nós não somos esse nome. Não somos tudo o que identificamos como ser. Uma vez que tudo que a gente vê e interagimos é uma forma, somente forma, mas há o divino na forma. Então, por isso, a gente deve respeitar as demais personalidades. A gente não deve, de forma alguma, atrapalhar o sonho, né? O sonho ali profundinho do outro. Devemos sim fazer a nossa parte, ajudar, mas nunca interferir no que o outro está sonhando, na viagem astral do outro ali. E essa viagem astral é justamente o que a gente está interagindo aqui agora, entendeu? A gente tem que reunir as nossas personalidades perdidas e muitas vezes a gente faz isso com trabalhos espirituais. Às vezes a gente tem um obsessor aqui do nosso lado, a gente fala, ai, esse obsessor não sai do meu lado, e é uma personalidade sua. E até mesmo nessa própria vida a gente vai criando personalidades. A gente também tem que buscar ser, né, e fazer a ponte com o plano espiritual, com o plano dos ascensionados também, e com certeza com as naves. Mas a gente tem que entender que são fases, entendeu? A gente tem que se conectar com o que está ao nosso alcance.
E o que mais está ao nosso alcance é nós próprios, é o nosso corpo, é o nosso espírito, é a nossa alma, é os nossos questionamentos, é as nossas personalidades. E não ficar tão fissurado com isso de tem que conectar com o corpo que tá na nata, tem que conectar com não sei quem de outro planeta. Não, tu tem que se conectar com você mesmo. E para se conectar com você mesmo não é fácil, porque a gente tá vivendo em uma sociedade muito externa, onde tudo tá baseado no externo. Então é um exercício muito difícil. E a gente também tem que entender que nessa realidade existe sim o bem e o mal. E nessa realidade também existe sim uma Matrix. E nessa realidade nós também estamos sim sujeitos a serem enganados, né? Mas a gente também possui uma semente em potencial. E essa semente é o real. E ela consegue existir no irreal, né? Porque sem essa semente real, isso aqui não iria conseguir existir, nem teria. Então, da mesma forma que o irreal está atuando com o real, faça com que o real ultrapasse os limites. Use o seu personagem para ser o terror desse sistema. Mas quando eu falo para você ser o terror desse sistema, não significa que você tem que ir contra as leis, não significa que você tem que fazer mal para os outros, irritar os outros. Não, muito pelo contrário. Ser centrado, ser consciente, ser educado, ser vigilante, se conectar, se amar, se perdoar. Isso sim é ser o terror desse sistema. Porque se você faz o contrário disso que eu acabei de falar, você estará fazendo exatamente o que o sistema quer que você faça. Porque assim você estará retardando a sua volta, a sua consciência, a sua volta para o centro. Porque lá em esferas mais sutis não tem espaço para sensações ruins. Você é logo tirado, entendeu? Então, se você não reintegra as suas personalidades, você não vai perder elas. Não importa, você pode demorar o tempo que for, mas você não vai perder essas personalidades. Mas elas podem ser exiladas para outro planeta, para uma outra realidade. E você vai junto, independente de qual você está se identificando, entendeu? E isso vai retardar o seu despertar. Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. E o que você faz com isso na prática, né? O que você faz com isso tudo que eu acabei de falar na prática? Você olha mais pra você. Isso parece tão clichê nesses dias de hoje, onde se fala muito de espiritualidade, né? Mas mesmo falando muito, a gente tem dificuldade pra isso. A gente tem dificuldade de olhar pra gente e ver que a gente não é um santo, entendeu? Porque muitas vezes todo mundo tem culpa no cartório, menos você próprio. Ou ao contrário, né? Você culpa todo mundo, culpa a si mesmo, é uma coisa de louco. Então, esse vídeo tem o intuito de te trazer um pouquinho de paz, né? Um pouquinho de paz, de entender que, cara, vai de grão em grão, de passinho em passinho, se conhecendo e vendo os seus traços. E ver esses traços, né, quando a gente entra normalmente nesse caminho do autoconhecimento, a gente fica muito no eu sou luz, eu sou paz e só quer ver isso, né? E aí se vem alguma coisa ruim, é porque alguém mandou, é porque tem um obsessor, é porque isso, porque aquilo. Mas às vezes é você mesmo que é isso aí, entendeu? Às vezes é você mesmo que é o macumbeiro que você acha que tá te mandando macumba, às vezes você mesmo é o bicho ruim que tá aí com você, né? E tá tudo bem, entendeu? Tá tudo bem mesmo, porque a gente aqui nesse planeta, nesse estado de consciência que estamos, a gente é assim mesmo, a gente está nesse jeito de ser. Mas a diferença é como você olha para esse seu lado de ser. Porque às vezes a gente olha pro outro e fala, nossa, essa pessoa é tão de luz, ela é tão gente boa. Mas na verdade ela tem tudo de ruim ali também, só que ela lida com isso de forma diferente. E não é um diferente de outro planeta, uma coisa impossível. Não, às vezes ela só simplesmente olha para aquilo, tipo assim, realmente, eu sou ruim mesmo, tô com ciúme mesmo, e lida com aquilo, tô com raiva mesmo, e lida. E não desconta no outro, não faz com o outro, porque é sobre si próprio e não sobre o outro. A gente tá aqui pra ver o nosso sonho, não pra atrapalhar o sonho do outro. Quando o outro vai despertar, se vai despertar é problema dele. E às vezes esse outro é até você mesmo, né, num papo mais profundo.
Mas pro vídeo de hoje eu fecho aqui com essa chave de ouro que eu acabei de falar pra vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado. Boa continuidade de vida pra você, Viajante do Tempo. Fui!